Recentemente, a Meta apresentou no seu evento Meta Connect 2024 o novo óculos de realidade virtual Quest 3S, que é um óculos muito mais acessível comparado com o Quest 3 tradicional e que vem para ocupar o espaço do Quest 2. Quem já usou o Quest 2 sabe que ele estava na mesma faixa de preço ali, em torno de $299, que é o valor que vai estar agora o Quest 3S também. Ele vem como uma versão mais em conta, mais enxuta, porém ele é muito poderoso e possui o mesmo processador do Quest 3, o que é algo muito bom. Mas o evento da Meta não falou só sobre isso, ela falou também sobre inteligência artificial e sobre o incrível protótipo Orion sobre realidade aumentada, realidade mista, o que eu acredito que para mim é o futuro. Quem sabe esse pode ser um Quest 4 ou talvez um Quest 5 daqui para frente. Então, vamos falar um pouquinho dessas características do que tem no Quest 3S, o que está sensacional. Primeiro assim, quais são algumas características do Quest 3S? Ele tem uma resolução um pouquinho menor do que as do Quest 3 tradicional, né? O processador dele é o mesmo, que é muito bom, que é o geração 2, XR2 geração 2, que é um chip excelente, altas taxas de FPS, um gráfico excelente, para quem trabalhar com ele vai conseguir uma taxa de desempenho incrível. Além disso, ele vem com dois tipos de armazenamento, o de 128 GB e o de 256 GB. O 256 GB tem um valor um pouquinho maior, $100 a mais, por $399, enquanto o de 128 GB por $299. Claro, né, sem a conversão aqui para o Brasil. E o que é interessante é que essa versão de 256 GB dá para brigar muito bom com a versão inferior do Quest 3 normal, quase o mesmo preço, que agora baixou um pouquinho de preço também. Ou seja, você pode ter a mesma performance com um custo um pouco menor e mais espaço de armazenamento. Claro que o Quest 3 ele tem coisas diferentes, tem coisas a mais que não tem no Quest 3S, como por exemplo o sensor de profundidade. Isso é muito bom para quem vai trabalhar ali com talvez aquela questão de você mapear o ambiente, ter esse mapeamento mais rápido, ou alguma aplicação XR talvez um pouco mais elaborada. Mas não é nada assim que aparentemente vá fazer uma diferença enorme em relação a isso. Porém, o preço baixo é uma coisa que com certeza vai ser um grande diferencial. Muitas empresas que talvez tinham o Quest 2 vão trocar pelo Quest 3S e outras pessoas, em vez de comprar o Quest 3, vão pegar o Quest 3S. Então ele acaba pegando uma posição, o Quest 3S, de entrada, e agora tem na família, né, o Quest 3 como um hardware mais premium. Não seria ainda um Quest Pro, por exemplo, mas ele consegue brigar muito bem. E quando o Quest 3 chegou, ele acabou tomando um pouco do lugar do Quest Pro, porque as funções eram quase as mesmas, o processador do 3 melhor do que o do Pro, e isso acabou fazendo com que ele fosse um hardware muito mais bem aceito aí pelo pessoal do desenvolvimento, pelos técnicos que usam o óculos com mais frequência, né? Outra coisa interessante, para quem é dos Estados Unidos, tem a opção de parcelamento lá, que eu acho que isso é uma coisa interessante, mas para nós que estamos aqui no Brasil, temos que comprar mesmo via importação, que é um caminho um pouco mais complexo. Quais são comparando o técnico do óculos, qual que é a diferença básica entre eles? Primeiro que aqui, eles usam aquelas lentes Fresnel, que é a mesma lente do Quest 2. Se você já usou o Quest 2 aí, já viu o Quest 2, é o mesmo tipo de lente que você vai ter. Quem já usou o Quest 3 sabe que a lente do Quest 3 é fantástica. Olha, é uma experiência muito boa, é sensacional a qualidade da imagem, porque ele usa uma lente que chama panqueca, né? Como se fosse assim, porque ela é mais lisa, mais reta, não é como a do Quest 2, que ela é muito mais alta, você vê aquelas círculos ali que ele vai montando aquele Fresnel. Então é interessante. Por causa disso, a resolução dele é um pouco menor, porque é uma lente que não traz tanta resolução assim, mas é uma lente que, o bom é que o processador vai conseguir entregar, e se você está acostumado com o Quest 2, é basicamente a mesma qualidade que você vai ter ali na lente, né? Na imagem o processador vai conseguir entregar um pouco mais, né? Uma coisa que é negativa, que o pessoal tem falado, que a gente já percebeu, é que ele não tem mais o fone de ouvido, que é uma coisa que eu acredito que não custa muito para colocar, não sei porque a Meta quis fazer isso, mas tirar a opção do fone de ouvido com o plug, né, aquele plugzinho P2 tradicional, isso é algo que eu acho que é meio chato. Mas você pode usar um adaptador ali Bluetooth, pode usar um fone Bluetooth, que fica muito melhor, né? Na verdade, assim, num evento ou você em casa jogando, ficar plugando fone, tirando fone, é muito melhor você ter um fone Bluetooth que você já tira, não tem cabo, não tem nada. Mas eu concordo que é algo que não é legal. Para nós que trabalhamos com evento, seria mais interessante ter mesmo o plugzinho lá do P2, que vai funcionar muito melhor. Mas é um ponto chave que é importante você saber. No Quest 3 ele continua normal sobre isso.
né? E uma coisa interessante que tem também no Quest 3S, que isso no Quest 3 dá pra gente fazer de uma forma de dar 2 toquinhos no lado, ele tem um botão de ação que pode ser programado, ele é programado para que eu consiga enxergar o ambiente. Então se eu estou no meio de um jogo, no meio de uma aplicação, eu quero enxergar o que está ao meu redor, sem ter que sair do guardião, sem ter que tirar, apertar o pause, alguma coisa, eu posso apertar esse botão de ação que ele vai abrir o guardião logo para mim. Provavelmente ele deve pausar o jogo, pausar o que está acontecendo e vai mostrar ali o guardião para a gente poder enxergar ali o pass-through, né, colorido, como é o do Quest 3. Isso é um ponto muito bom e muito positivo. E com isso, né, está oficialmente decretado aqui o fim do suporte ao Quest 2 e ao Quest Pro, né? Na verdade, eles estão descontinuados, o suporte ainda continua, você ainda vai continuar podendo jogar jogos, ainda vai sair jogos para o Quest 2 e para o Quest Pro. O que acontece é que agora eles estão descontinuados. A partir de agora, a família é o Quest 3 e o Quest 3S. Então não tem outros headsets agora que estão disponíveis para você poder comprar de forma oficial da Meta, por exemplo. Ah, Thiago, eu ainda tenho o Quest 2, ainda tenho o Quest Pro, então você vai conseguir estar usando eles sem problema, tranquilamente, por algum tempo. Provavelmente a Meta vai manter por mais 2 anos o suporte a esses hardware. Foi assim com o Quest 1. O Quest 1 perdeu o suporte basicamente o ano passado, quando ele teve alguns jogos que foram descontinuados. Oficialmente foi de 2022, se eu não me engano. Mas quem tem o Quest 1 ainda consegue usar alguma coisinha, jogar alguma coisa, mas é mais limitado. Até por questões de hardware. Mas se você tem o Quest 2, comprou o Quest 2 agora, fica tranquilo que você ainda vai continuar usando ele por mais uns 2 anos. O que pode acontecer, se você tem um Quest 2 hoje, é a limitação de alguns jogos. O Quest Pro não, o Quest Pro vai durar um pouquinho mais. Por quê? Porque o processador do Quest 2 ele é um pouco mais limitado do que o do Quest Pro e com certeza do que o Quest 3, tanto de qualquer modelo. Então o que acontece? O Quest 2 daqui a alguns anos, algumas aplicações, alguns jogos vão sair só para o Quest 3. Talvez para o Quest Pro também vá sair esses jogos. Por exemplo, o jogo do Batman, né, que estão falando muito agora, provavelmente esse jogo não vai ter uma versão para o Quest 2. Até então, alguns jogos muito tops, como por exemplo a gente pegar o Assassin's Creed, ele tinha uma versão para o Quest 2 que era mais limitada, os frames eram mais baixos, era um pouquinho mais simplificado. Provavelmente, com a Meta agora descontinuando oficialmente o Quest 2, o que isso significa? Que os desenvolvedores não são mais, entre aspas, obrigados, aliás, nunca foram, né? Mas eu poderia ter que lançar oficialmente uma versão para Quest 2. Já agora isso não é mais necessário, eu posso já focar apenas no desenvolvimento do Quest 3, porque o Quest 3 ou o Quest 3S tem o mesmo processador e isso ajuda demais. Por isso que o Batman, por exemplo, eu acredito que não vai ter suporte para o Quest 2. Talvez até pode tentar rodar, mas não vai dar muito certo. Se rodar ele vai ficar lento. Algumas pessoas, eu lembro que quando saiu o Resident Evil 4, que era exclusivo para o Quest 2, conseguiram rodar no Quest 1, por outras formas aí. Provavelmente isso vai ser possível de fazer isso também com o Batman, mas não vai ser a forma ideal, com certeza, porque a gente vê vários efeitos de luz, sombra, assim, o áudio muito bom, feito pelo Quest 3 usando o Batman, e provavelmente isso não vai ser com tanta excelência e eficiência no Quest 2, mas vale a pena aí você que tem continuar usando, porque é um headset excelente. Nós temos vários aqui e com certeza vai ser muito útil ainda por muitos anos. Mas se você está pensando agora em comprar um óculos, em comprar um headset, já opte em comprar pelo menos o Quest 3S, que com certeza é uma opção muito melhor. Você vai ter o pass-through colorido, vai poder usar aplicativos XR, né, mistos muito melhor do que só o Quest 2, mesmo que o preço dele esteja mais baixo. Legal? Então vale a pena você pensar nisso aí. Outra coisa que é interessante também que foi anunciado é que agora a Meta tem uma parceria com a Microsoft, com o Windows, para fazer aquele mesmo recurso, não sabemos ainda como isso vai ser, não vimos, de quando eu colocar o Quest conectado com o meu computador e eu olhar para ele, a tela do computador vai apagar e eu vou conseguir ter as minhas telas virtuais apenas no Quest. Isso não é nenhuma novidade, existem vários aplicativos que já fazem isso hoje no Quest 2, você pode usar isso no Quest 2, até no Quest 1, o Immersed, por exemplo, você pode conectar o seu computador, ter várias telas virtuais, mas isso agora está vindo de uma forma mais oficial, o que é muito bacana, muito bom, dá para aumentar a produtividade, melhorar. Com o pass-through colorido também, né, do Quest 3 ou do Quest 3S, você consegue ter uma sensação muito melhor de estar naquele ambiente real ali, trabalhando, vendo os monitores, é muito bom. Eu acho que é muito interessante a gente pensar em usar ele nesse sentido, mas é uma questão de costume. E essa parceria ela tende a aumentar mais a produtividade.
E a última coisa que falaram mais sobre o Quest foi os aplicativos da Horizon Hyperscape, que são cenários realistas feitos aí por celular, digitalizados. O que é uma coisa muito legal e muito interessante que vale a pena você conferir quando você tiver um Quest 3S aí, ou um Quest 3 também. E o Batman, né, lembrando, se você comprar um desses dois óculos, você vai ganhar de graça aí ele já para você na sua biblioteca com a sua conta. Então é muito interessante para você pensar nisso daqui para frente. Então se você vai comprar um Quest 3, já vai ganhar ele aí já na sua conta. A segunda parte do evento ele falou mais sobre a inteligência artificial do modelo Llama 3.2. Basicamente apresentou ali alguns detalhes, alguns efeitos, alguns detalhes do que pode ser feito, como por exemplo ser multimodais, entender imagem e texto de uma forma muito mais simples. Eles têm ali interações também com o Instagram, com o WhatsApp, com o Messenger e junto também uma dublagem em tempo real, junto com o óculos até dele que ele mostrou. Então eu posso ter ali uma dublagem automática de um Reels, de um vídeo, uma sincronização labial. São recursos mais voltados para a inteligência artificial que ele lançou, que ele falou ali nesse evento. E o principal, que foi o ponto-chave, que eu vi que eles ali estão mostrando que estão na frente, estão querendo brigar com a Apple de uma forma como nunca antes vista, foi a parte do Orion, que é o óculos AR. O óculos AR, falando rapidamente, tem o VR e o AR. O VR é onde eu estou totalmente imerso naquele mundo, eu entro naquele mundo. O AR é quando eu vejo partes daquele mundo sobreposto no mundo real. Então eu vou ver algo virtual no meu mundo real. Legal? Então essa é uma diferença básica de AR com VR. Só que qual que é o legal da coisa? No futuro, eu acredito que eles vão se mesclar. Não vai ter mais um óculos VR ou só um óculos AR. Eu vou poder usar os dois. E o Orion veio para mostrar muito bem isso. Porque no Orion, eu tenho ali um óculos que parece muito com um óculos comum, né, até parecido com o do próprio da Ray-Ban, só que ele é um pouquinho mais grosso, porque tem muita coisa dentro dele, pesa menos de 100 gramas, tem vários processadores, uma tela que você consegue sobrepor imagens e ter uma experiência imersiva de realidade aumentada que é fantástica. Ele tem um ângulo de visão de 70 graus, então você consegue enxergar itens ali, consegue colocar uma tela virtual em algum lugar, conversar de vídeo. Ele é muito parecido com a ideia do que o Vision Pro da Apple quer fazer, com a diferença de que ele pesa menos de 100 gramas. Claro, a diferença gráfica é enorme, a diferença é grande, é distinta, mas o legal dele é o uso, a aplicabilidade, você poder ter um óculos tão fino como esse, um pouco mais grosso talvez, mas você poder ter ali telas flutuando na sua cara, não ter algo pesado, porque o Quest, por mais que seja confortável, ele tem um peso, então não é algo prático. Agora, se eu puder usar um óculos desse aqui, colocar ele e ver outro monitor aqui do lado, cara, isso sim é uma mudança de jogo, isso sim é algo extraordinário, que em breve vai mudar a forma como as pessoas usam e trabalham. Porque aí talvez nem o monitor eu precise mais, eu posso simplesmente chegar aqui no meu escritório, colocar o meu óculos, já está usando o meu óculos, ligar o meu computador, ou até na nuvem mesmo, vai saber, não vai precisar mais de computador físico, eu acredito nisso um pouco, e daí para frente eu conseguir ali trabalhar com o meu teclado, com o mouse, colocando várias telas. Se eu for ter que sair para uma reunião, posso levar essa tela junto comigo, de uma maneira totalmente imersiva, que só eu vou ter acesso a isso, e eu vou poder ter interações com isso. Então é um nível de realidade desse projeto, desse protótipo que ele está mostrando, um nível de interação que é fora do comum. É muito interessante a forma com que ele está trabalhando com isso. E eu percebo que isso é o futuro que ele vê. Porque vamos imaginar que um Quest 4 ou um Quest 5 consiga ter a mesma funcionalidade de um Quest de hoje dentro desse dispositivo, dentro desse Orion, codinome Orion, né, que eles estão colocando, que não foi lançado ao público, é apenas um protótipo, ele só mostrou como que está funcionando, não tem nada concreto ainda, quando vai lançar, data de lançamento, nada sobre isso ainda. Por enquanto é só um exemplo que ele mostrou lá no evento. Mas esse exemplo mostra que dá para fazer coisas muito legais daqui para frente. Então é algo que a gente tem que ficar de olho, temos que perceber, porque imagina você pegar tudo que era legal no Vision Pro e deixar dessa finurinha, do tamanho de um óculos de sol normal, tradicional. Isso sim é algo que vai mudar o jogo, é algo que vai ser uma diferença drástica no meio com que as pessoas usam o celular, no meio que as pessoas trabalham. Com certeza daqui para frente a intenção da meta é essa, que a gente pare de usar mais o celular e comece a usar recursos como esse. Se vai ser assim viável, não sei te dizer, mas que a gente está caminhando e dando passos nesse sentido, isso sim é algo que eu posso comprovar para vocês, porque a gente vê isso pelos vídeos
e por tudo que está sendo feito aí ao redor disso. E o bacana disso é a gente não parar que pensa por aí. Porque hoje, esse óculos, ele tem uma pegada de modernidade, eu poder ler meus e-mails, conversar no WhatsApp, fazer uma videochamada com o óculos. O próprio óculos Ray-Ban da Meta já tem algumas coisas assim, mas é a integração disso com o metaverso. O pessoal fala que o metaverso morreu, que o metaverso sumiu. Gente, o metaverso está mais vivo do que nunca. Nós aqui da VR Vision já fizemos vários e vários eventos esse ano no metaverso, e eu posso te garantir que isso é apenas um detalhe. E aí você imagina o Orion, esse óculos da Meta, lançando talvez no ano que vem, daqui a 2 anos, integrado com a realidade virtual, com a realidade aumentada, com o metaverso, eu podendo ver o meu avatar, o seu avatar, nós conversando com esses óculos. Cara, isso vai ser algo que vai mudar drasticamente. E eu falo olhando para você aqui. Se você não pensar no futuro do seu negócio, daqui para frente, com todas essas ferramentas que estão acontecendo, que estão chegando, você pode ter certeza que seu negócio corre um grande risco de ficar parado no tempo. E isso é algo importante para que você possa notar. Imagina então agora, a gente tem os óculos, todos conectados. Eu posso ligar para você, ver você de vídeo usando um óculos, você vai ver o meu avatar ali voando, que foi o que mostrou um pouco ali no evento. Muito parecido com o avatar do Vision Pro, mas a gente está ali com um óculos desse tamanho em qualquer lugar, usando a nuvem. E aí eu te falo, imagina o quanto que isso pode ser interessante para o seu negócio, o como a sua empresa tem que se preparar para isso. E esse é o meu convite que eu tenho para vocês. Então, vocês que estão aqui me assistindo, eu peço para vocês, se inscrevam no nosso canal, comenta aqui o que você achou do evento da Meta, o que você pensa daqui para frente para o futuro, e o que você acredita que vai ser esses óculos quando eles já tiverem sido lançados, se você vai usar, se você vai comprar. Eu quero deixar essa pergunta, o que você vai fazer quando esses óculos estiverem disponíveis e o que você vai fazer para a sua empresa mudar daqui para frente? Porque onde você tiver a visão de usar a tecnologia a seu favor, com certeza essa visão vai se realizar. Então, não deixe isso passar, preste atenção no que está acontecendo e nós estamos aqui para te ajudar. Meu muito obrigado, valeu e até mais.